Shalom, igreja. Tá bom. Antes da gente ter pensado nisso, eu tinha falado com Jéssica, que a gente foi na sexta-feira, a gente começou a ir em algumas pessoas nas praças, eu e alguns jovens, e convidar para o culto e falar um pouquinho sobre o amor de Jesus. Só que eu tenho convicção daquilo que eu carrego e eu sei as experiências que eu vivi sobre aquilo que eu vivo como missões. Então eu disse, Jéssica, a gente precisa juntar as pessoas para dar esse treinamento. Eu e você, nós temos uma carga muito boa, nós temos muito tempo de missionárias, né, nessa área de missões. E a gente precisa compartilhar isso, porque fazer por fazer não adianta. Dizer que está fazendo não adianta. A gente precisa ir com a convicção do que nós precisamos fazer, o que precisa ser feito, com esse entendimento. E aí, a definição de missões: tornar o nome do Senhor conhecido, levar as boas novas. Lá em Mateus 28, do 18... Mateus 28. Mateus 28, 18 diz assim: Ele disse aos discípulos: Toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ensine estes novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E tenha certeza disso, que eu estarei sempre com vocês, até o fim do mundo. Então, a minha experiência como primeira vez num campo, eu estava até comentando com Jéssica, que eu fui evangelizar uma senhora, e essa senhora simplesmente não me deu atenção. Ela ignorou minha existência e não me deu atenção. E foi a primeira pessoa que eu evangelizei no campo. Eu acho que se eu fosse outra pessoa e ninguém tivesse vindo falar comigo, eu teria desistido de ir ao campo missionário, evangelizar. Mas não, eu continuei, porque eu sei que eu fiz a minha parte. Então, não se decepcionem se você for ao campo e ninguém tiver aceitado a Jesus. Entenda que você fez a sua parte. O que nós precisamos fazer é tornar o nome do Senhor conhecido. Essa é a nossa parte. E o resto é o Senhor quem faz, é o Espírito Santo quem convence. A base de um missionário: devocional, busca constante, secreto. Não há como você ir ao campo missionário, evangelizar, falar sobre Jesus sem conhecer a Jesus. Essa é a Bíblia é a base do missionário. Nós precisamos conhecer a palavra, meditar na palavra dia e de noite. Ter o nosso devocional, o nosso secreto, para que quando a gente chegue no campo, não fale só um Jesus te ame, mas fala aquilo que vem diretamente dos corações, porque o Senhor, Ele não fala só conosco, mas Ele quer falar com as pessoas afora também, através das nossas vidas, porque as pessoas afora não são sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós que buscamos ao Senhor somos sensíveis à voz do Espírito Santo, e Ele fala conosco. Então é através das nossas vidas. Princípio do evangelista: mais ouvir do que falar. Esse Jéssica vai explicar melhor, né? Ela vai dizer o que fazer e o que não fazer. Mas esse é um princípio do evangelista. A gente precisa aprender a parar para ouvir o outro e depois falar. Se assim o Senhor permitir. Mas às vezes você não vai nem falar nada, viu? Até porque não é você que faz, é o Senhor. Missões não é para uma pessoa específica. É uma ordenância do Senhor. Todos nós precisamos pregar o Evangelho. Uma base bíblica para isso está lá em 1 Coríntios 9.
1 Coríntios 9, do 16 ao 19. Diz assim: porque justamente pregar o evangelho não é nenhum mérito especial para mim. Isso aqui é Paulo falando, tá, gente? Eu não poderia deixar de pregá-lo, mesmo que eu quisesse. Eu seria completamente infeliz. Ai de mim se não o fizer. Se eu estivesse oferecendo voluntariamente meus serviços de minha própria e espontânea vontade, então o Senhor me daria uma recompensa especial. Essa, porém, não é a situação, pois Deus me escolheu e me impôs este dever sagrado, e assim não tenho escolha. Nesse caso, qual é o meu pagamento? É a alegria espiritual que eu obtenho ao pregar as boas novas. Olha só, alegria especial que eu obtenho ao pregar as boas novas, sem despensas para ninguém e nunca exigindo aos meus direitos. Eu costumo dizer que pregar o evangelho é para todo aquele que se diz cristão, porque é uma ordenância do Senhor. O Senhor nos diz: fazeis discípulos, pregai o evangelho. É claro que tem algumas pessoas que são enviadas para outros lugares, para as nações. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas. Eu sei que um dia eu não estarei mais aqui. Eu serei enviada para outro lugar. Isso o Senhor já me disse, né? Isso eu tenho convicção. Mas algumas pessoas vão ficar aqui e vão pregar. E continuem pregando o evangelho nas escolas, nas faculdades, aonde você for. Nas redes sociais, o evangelho ele precisa ser pregado aonde você estiver. Não importa se você será enviado ou não. O evangelho precisa ser pregado. Não importa o que aconteça, a circunstância, precisa ser pregado. A palavra do Senhor precisa estar nos nossos corações. Por isso, completa aquilo que eu falei, né? Que a base de um missionário é a Bíblia. Porque assim, obtendo a palavra é o coração do Senhor. É por isso que o Senhor falava que Davi, ele era um homem segundo o coração do Senhor. Porque Davi, ele meditava na palavra de dia e de noite. Por isso o Senhor falou: esse homem é segundo o meu coração. Porque a palavra é o coração do Senhor. Eu vou falar um pouco sobre intercessão, que é muito importante no campo missionário. Minha avó está de prova que é muito importante. Efésios 6, 13, que é um texto muito conhecido para a gente, né? Efésios 6, 13 diz assim: portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, sempre que ele atacar. E, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão forte da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para obter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra vocês. E precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem o tempo todo, peçam a Deus qualquer coisa que estejam de acordo com os desejos do Espírito Santo. A batalha espiritual eu coloquei aqui. Em oração, súplica, vigilância e perseverança constante. Antes de ir ao campo missionário, nós precisamos nos preparar, ouvir o direcionamento do Senhor para, de fato, saber o que Ele quer fazer naquele lugar. Eu vou para vários lugares, né, alguns interiores, passei em alguns interiores, e sempre, toda vez que antes de eu ir para algum lugar, que eu me preparava, que eu jejumava, que eu orava, o Senhor me dava algum direcionamento sobre aquele lugar. Porque cada lugar, cada bairro, seja cidade, onde for, o Senhor quer fazer algo diferente naquele lugar. Tem uma necessidade específica naquele bairro, naquela cidade, naquele país. Então, o Senhor sempre me dava sonhos
direcionamentos, que o Senhor fala muito comigo através de sonho. Então, Ele me dava um sonho sobre aquele lugar, qual era a necessidade daquele lugar. Tinha lugares que era em relação a crianças, que foi o último lugar que eu fui, que foi Barra do Tarraxil, que foi... o Senhor me deu um sonho sobre crianças. Então, ali a gente já percebeu que precisava acolher as crianças, tratar melhor daquelas crianças, porque as crianças naquele lugar eram o coração da cidade. Então, é assim, toda vez que a gente for, seja cidade, seja bairro, nós precisamos estar em oração, né? Vigiar e orar, e perguntar ao Senhor o que é que Ele quer naquele lugar, o que é que Ele quer fazer através de nós, né? O jejum, o discernimento ele é muito importante, porque eu acredito, que eu nunca mais vi os testemunhos de Jeová, inclusive passando com os papelzinhos, que essa questão de folhetos acabou há muito tempo. E a gente precisa sair do só Jesus te amo e ir embora. A gente precisa realmente pedir o direcionamento do Espírito Santo para saber o que Ele quer falar ao coração daquela pessoa. Um discipulado mesmo, um sentar, um ouvir a pessoa falar. E eu tenho certeza que você pedir ao Espírito Santo, Ele vai chegar e vai dizer para você, aquela pessoa precisa de um abraço. Ou aquela pessoa precisa dessa palavra. Eu ouvi um testemunho uma vez do meu líder, né, do Ministério da Tenda. E ele falou que tinha um grupo de jovens que discutia com qualquer cristão sobre teologia. Isso vai acontecer muito. Muitos ateus, eles são muito estudiosos e ele sempre vai discutir. E ele só ouviu aquela pessoa falar. Ele falou. Aí quando foi o momento, o Espírito Santo disse a ele, só abrace ele. E quando Igor abraçou ele, ele começou a chorar. Então, aquela pessoa não precisava ouvir que você tem conhecimentos. O ateu não precisa ouvir que você sabe mais do que ele. Às vezes só um gesto vai falar mais que 1000 palavras, porque quem vai fazer é o Espírito Santo. E depois ele procurou a igreja, que é algo que eu estava comentando com Jéssica, que ela vai falar mais a fundo sobre isso. Mas algo que eu tenho aprendido sobre o campo missionário é que as pessoas sabem onde ficam as igrejas. Gente, cada bairro você vê 2, 3 igrejas. Ninguém precisa que vocês fiquem botando holofote, chamando para a igreja, não. Todo mundo sabe. A gente precisa tornar o nome do Senhor conhecido. Falar, o Senhor, eu fiz a minha parte, eu falei sobre o Senhor, agora o Senhor faz o resto. Porque eu tenho certeza que quem está no campo sabe que aquela outra pessoa sabe onde é que tem uma igreja. Com certeza ela já viu alguma igreja no bairro dela. Tenho certeza disso. A autoridade já foi colocada sobre nós. Jesus já venceu a batalha. Isso a gente precisa ter muito em mente. E no campo a gente lida com qualquer tipo de pessoa, né? Tem muitas pessoas diferentes. E a gente não precisa estar com medo, porque Jesus já venceu na cruz. Ele já venceu. Então, se a autoridade está sobre nós, se Jesus nos deu essa autoridade de expulsar demônios, então a gente não tem que temer. Isso é fato, porque Jesus já venceu na cruz. Então, se o Senhor está conosco, e Ele afirma isso, Ele está conosco, então a gente tem que ir e fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E seja em oração durante a ação pelo seu irmão que está pregando a palavra. A gente sempre foi ensinada isso, não foi, Jéssica? Desde missões, desde que a gente começou a fazer missões, né? Está sempre intercedendo pelo outro que está pregando a palavra. E está sempre atento, né? Vigilante, em oração, vigiem, orem. Em relação a isso, Jéssica vai explicar melhor. Mas a gente tem que sempre estar com o nosso irmão. Só que não precisa estar atrás não, viu, minha gente? Esteja do lado, concordando, em oração, mentalmente, porque senão o povo vai pensar que vocês estão doidos. Esteja em oração mentalmente. E é isso, gente. Tinha para falar isso. Complementando, todo missionário, como a Vitória estava falando sobre missões, todo missionário, todo evangelista, ele é um intercessor.
em uma expedição que a gente foi para Maniçoba, eu estava liderando um grupo, tirando foto, trabalhando na mídia, liderando um grupo e intercedendo pela vida de 2 meninas que inventaram de entrar na casa de uma pessoa que elas nem conheciam, queriam beber água e entraram. E eu estava lá, meu Deus, guarda essas meninas, meu Deus, esse aqui. E não podia sair, porque eu estava cobrindo o resto da galera e não podia sair para ir atrás das meninas. Aí quando chegou uma menina de outra igreja, eu falei, ei, corra ali, chama as meninas que entraram na casa dos outros para vir. E é isso, todo missionário, ele é multifunções, ele vai pregar, ele vai interceder e ele vai cobrir quem está pregando nas ruas. Porque nas ruas a gente encontra de todas as coisas, a gente encontra de tudo. Tudo você vai encontrar nessas ruas. E quando você... E o mundo espiritual na igreja, né, é um. Nas ruas é outro completamente diferente. Quem já estudou intercessão sabe que o mundo espiritual nas ruas, o campo é mais amplo. São demônios terríveis que a gente encontra nas ruas. Então a gente tem que estar sempre intercedendo pela vida de quem está pregando, de quem está recebendo e de toda a equipe. Por quê? Porque tem que estar vigilante para que não aconteça nada contra a nossa vida naqueles locais, porque a rua é um campo amplo. E é isso, né? Concluindo a parte de Vitória. É isso. E a minha parte, eu fiquei sobre como abordar. O evangelismo consiste na pregação do evangelho cristão, ou seja, a mensagem da salvação trazida por Jesus de Nazaré, segundo a fé cristã. Isso é o evangelismo. Ah, Jéssica, como eu vou evangelizar? Você pode evangelizar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu campo. Eu lembro que em 2014, quando eu comecei a conhecer o evangelismo, eu fui para o Dia Mundial do Evangelismo. Eu lembro que eu fui com o Nadine e uma galera lá da Igreja do Centro. A gente foi para o Dia Mundial do Evangelismo. A gente apresentou. E nesse mesmo dia era aniversário de uma menina lá da Igreja do Centro. Essa menina estudava em uma escola particular e a gente foi para o aniversário dela. E ela tinha umas amigas de escola particular. E naquele aniversário eu estava falando de Jesus para ela. Quando a gente se apaixona por evangelismo, a gente fala de Jesus em todos os lugares. A gente fala de Jesus em casa, a gente fala de Jesus para os vizinhos. A gente vive Jesus, né? Quando a gente se apaixona por isso e quando a gente sabe a nossa função aqui na Terra, é falar de Jesus, é viver Jesus. E aí eu vou falar para vocês como abordar. Eu vou ensinar mais ou menos como abordar. Quando eu chegar para alguém, uma pessoa aqui, tá, eu vou abordar. Já vou chegar. E aí, eu vou falar. E aí, sabe Jesus, loucão? Ah, Jesus é isso, isso, isso. Não. Eu vou chegar e vou falar. Boa noite, tudo bom? Aí outro ponto, eu vou falar. Posso ter 1 minuto do seu tempo? Vocês sabem que não é 1 minuto, né? Vai mais do que 1 minuto. Posso ter 1 minuto do seu tempo? O outro ponto, você tem que pedir, você tem que ter permissão, porque como a Vitória falou, muitas das vezes as pessoas não querem ceder o seu tempo para ouvir. E tá tudo bem, se até Jesus disse para os discípulos, vão lá, preguem, se não for recebido naquela cidade, sacuda a poeira dos pés e volte, vão para a próxima. Jesus disse. Então, muitas das vezes a gente não vai ser recebido, mas a gente tem que pedir a autorização do tempo da pessoa. Aí você vai se apresentar. Boa noite. Posso ter 1 minuto do seu tempo? Bom, meu nome é Jéssica Caroline. Aí eu vou apresentar o projeto à igreja em que eu faço parte. Quando a gente foi evangelizar aqui na praça, não foi, Eva? Aí eu chegava e falava, boa noite, meu nome é Jéssica Caroline. Aí aqui o nome dela é esse, o nome dela é X, o nome da equipe toda. Nós fazemos parte da rede de jovens da Igrejeiro Xalai. Né? Tem que apresentar o projeto. Esteja sempre em contato visual com a pessoa em que você estiver abordando. Sempre. Você tem que olhar nos olhos dela. Você não tem que estar falando para ela e olhando para a ponte, olhando para
para a praça, olhando para o cachorro, para o papagaio que está passando ali atrás. Não, você tem que estar de olho com olho com a pessoa em que você está abordando. Porque isso ela vai se sentir especial. Só sei que vai se sentir especial. E também, não fique muito longe. A pessoa está aqui, eu vou ficar aqui e vou falar para ela aqui nessa distância toda. Que medo todo é esse? Encoste. Se a pessoa estiver sentado, sente do lado dela, converse com ela, olho no olho. Esteja sempre no mesmo nível, porque isso é muito importante, porque a pessoa se sente especial. E você também não é um doido que está passando no meio da rua falando as coisas, não. Você tem que ter o contato com a pessoa em que você está abordando, ter aquele contato, né? Outra coisa. Jéssica, e eu vou falar o quê? Gente, como Vitória falou, quem vive a palavra tem o que falar. Quem anda com Jesus tem o que falar. Tem o que falar, a gente vai pegar... Jéssica, eu não sei o que falar. Gente, João 3,16. Quando você não souber o que falar, João 3,16. Nada melhor do que isso. Deus deu o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. A pessoa já fica, meu Deus. Aí no dia do... segunda-feira, o pastor Ismael falou, né? É muito importante. Ele citou sobre... já pensou uma mãe dar o seu filho? Aí eu chego bem assim, você é mãe? Já pensou você dar o seu filho? Eu não daria. Eu não sou mãe, mas eu não daria meu filho, não. É meu filho. E Deus deu o seu filho por mim, por você e por toda uma humanidade. Oxe, aí já foi. Já evangelizou e já foi. Outra coisa também, muito bom, uma pergunta. Você chegar e falar bem assim. Alguém já disse que Jesus te ama hoje? Aí geralmente a pessoa diz bem assim. Não, mas já ouvi. Mas hoje você ouviu? Aí a pessoa não. E aí você fala bem assim. E quando você se sentiu especial por isso? Aí a pessoa vai, ó. E é como Vitória disse, a gente vai para as ruas para ouvir os problemas e falar que Jesus é a solução. Jesus é a solução. Quantas das vezes a gente foi lá na rua, encontrava a gente falando, estou com problema, minha filha dá dor de cabeça demais, minha filha faz isso, minha filha faz aquilo, e a gente, vamos orar por a vida de sua filha. E ela vai sair, vai largar essa vida. A gente tem que orar, tem que estar lá no tempo todo, né? E estar conversando com a pessoa e falar bem assim, ó, o importante de um evangelismo é isso. Vá no seu quarto, outra coisa também que você pode falar. Feche a porta do seu quarto e fale com Deus. Ele está o tempo todo lhe ouvindo. Ele está o tempo todo lhe ouvindo. Aí, outra coisa. Vamos lá. Você vai dar a mensagem tem que estar sempre baseada em Jesus. Você tem que sempre falar de Jesus. Você vai ler um versículo e vai falar de Jesus. Ou então, geralmente, quando a gente vai para as ruas, você leva algumas coisas para abordar, né? Outra coisa. Você vai perguntar se a pessoa quer uma oração e fazer um convite para a igreja. E eu vou mostrar aqui para vocês, aqui no Data Show improvisado, algumas coisas que a gente pode estar levando para as ruas. Um exemplo, a gente fez esse plano da salvação aqui. E desse plano da salvação em que a gente entregava para as pessoas, no nosso evangelismo, a gente falava que Jesus deu a vida para nos salvar e que já foi paga, a gente não deve mais nada. Ou seja, são as coisas em que a gente leva para falar de Jesus que a gente vai puxando, né? Aí eu peguei algumas da internet. Um bis e um versículo bíblico. Eu posso muito bem dar para o meu vizinho um bis e um versículo bíblico falando de Jesus. Aqui, esse daqui é bem interessante. Toma o que você necessita. Aí a pessoa vai lá e puxa um papelzinho. Aí, geralmente, quando a gente vai abordar com esses papéis, a gente fala, tira aqui algo que você necessita. Aí a pessoa fala, eu necessito de tudo nesse momento. Porque aí são palavras de bênção, são paz, são amor.
E quando a pessoa tira esse papelzinho, a gente fala, pois vamos orar baseado nisso, sobre sua vida. E aí a gente fala também sobre Deus, sobre Jesus, baseado nisso. Um exemplo, sobre a paz. A gente fala que Deus é a paz, que Deus é amor. E aí a gente ora também para que Deus derrame paz sobre a vida daquela pessoa. A gente também pode ir para semáforos e fazer cartazes, chamando a atenção. Cartazinho que diz, Jesus te ama, abraço grátis. Gente, quando a gente saiu na rua, naquela Adolfo Viana, com um cartaz desse, dizendo abraço grátis, todo mundo queria abraçar. Todo mundo queria abraçar a gente. Estou mentindo, Vitória? Vitória está aqui, pá. Todo mundo necessita de um abraço. Porque tem gente que não tem abraço dentro de casa. E só um abraço já é um consolo de Jesus para a vida das pessoas. Plano da salvação. Muitas vezes a gente também pode fazer um evangelismo com o plano da salvação. O plano da salvação ele é baseado nessas cores, amarelo, preto, vermelho, branco e verde. E cada cor tem um significado. Tá, Jéssica, como eu vou fazer evangelismo com o plano da salvação? Você pode usar em pulseiras ou usando papéis da cor, relacionados à cor. E cada cor tem um significado. O amarelo é sobre o céu. O preto é a sujeira do coração. Que quer dizer o quê? Inferno. O vermelho é o sangue de Jesus. O branco é a paz. E o verde é a esperança, que é Jesus. Aqui, ficou muito pequena a imagem, tá horrível. Mas também são um tipo de evangelismo, que é pegar um versículo bíblico ou uma mensagem, colocar dentro de um balão e sair na rua. Aí você chega na rua, você já leva um palitozinho, viu? Também a gente tem que ser, né, tá preparado. Aí fala bem assim, estoura aqui esse balão. Aí quando a pessoa estoura, sai uma palavra, aí você lê essa palavra e dali você cria uma pregação na vida da pessoa através dessa palavra. Por isso que o tempo todo a gente tem que estar preparado na palavra. Aqui já é uma coisinha mais elaborada. Já é uma jujubinha com versículo bíblico que a gente pode dar para as crianças. Já pode dar para o vizinho. Já é uma coisa mais elaboradazinha. Na escola a gente pode dar para o colega, para as amigas. Aqui também, você pode também estar escrevendo o versículo bíblico e colando em postes. Muitas pessoas vão passar por lá e vão ver e vão querer se interessar em ir. Ou ir para a sua igreja se você fizer um convite. Ou então vão ler. E às vezes as pessoas estão precisando daquela palavra naquele momento. Vale a pena também. Aqui já foi um evangelismo em que eu fiz. Que Vitória foi. Foi, Vitória? Gente, esse evangelismo foi bom demais. Eu não vou mentir, não. Foi top demais. Eu fiz vários piqueniques em minha casa. Com a galera, a gente fez vários piqueniques. Colocamos nesse negócio aí de... Como é que eu esqueci o nome? Cooler. Colocamos no cooler os piqueniques. E tinha escrito no cooler bem assim. Ouve-se história. Aí quando a gente chegava lá na orla, com o cooler, pesado, só tinha mulher. Aí a gente ia com o cooler. Aí a gente chegava e falava bem assim. Aí o povo, a gente com piquenique, aí o povo, quanto é o piquenique? Aí a gente bem assim, de graça, você só tem que dar uma coisa. Aí ele, o quê? Uma história. Você tem que contar pra gente uma história de algo que você viveu com Deus. Gente, tinha cada história. Tinha um menino que já estava se convertendo, não sabia. Na história, não foi, Vitória? Minha gente, foi muito bom. É muito bom você ser criativo. Aí a gente também comia o piquenique e dava para as pessoas. E o fato da gente estar comendo piquenique chamava a atenção para a pessoa querer vir e querer contar uma história de algo que viveu com Jesus. E nesse dia a gente não falou nada. A gente só ouvia. E a gente saiu dali cheia do Espírito Santo, porque Deus fala com a gente também no evangelismo, através da vida das pessoas. Porque a gente vê o quanto as pessoas também estão ansiando. E aquilo, a gente viu
coisas em que pessoas que viveram com Jesus, a gente falava, conta uma história de algo que você presenciou com Deus, um milagre. Tinha gente contando milagre de Deus em suas vidas. Foi muito bom, muito bom. É um evangelismo que vale a pena coisar. Aqui foi uma menina, ela enfeitou uma caixa. Ela enfeitou a caixa toda arrumadinha, a caixa, botou vários textinhos em papelzinho colorido, enrolou e colocou nessa caixa e a gente levou para o evangelismo. A minha caixa, eu também tenho uma caixa que foi eu que trouxe essa ideia também aí, não foi? A minha caixa ela não é tão enfeitada porque eu não sou tão delicada assim. Mas a gente faz aquilo que a gente pode, né? A minha caixa é aquela dali que tem lá a carta aberta. Mas não é essa aqui não, que só tem moleca. Não, não é essa não, é aquela ali, eu botei um papelzinho. Aqui é um evangelismo no semáforo, chama bastante atenção também. Foi por você, 3 cartazes e uma pessoa fazendo uma cruz lá. Não dá para ver muito, mas tem uma pessoa fazendo uma cruz. Geralmente também a gente pode levar uma cruz. E esse evangelismo no semáforo chama atenção, porque geralmente é em horário que as pessoas estão indo para casa. E aí elas veem e acham interessante. E ver quando Jesus, aqui sou eu, né? Com um cartaz no semáforo também, é muito bom. Evangelismo no semáforo. Esse daqui. Aqui eu fiz umas cartas. Como eu fiz essas cartas, gente? Não dava para me fazer várias cartas na mão. Então, eu criei 5 modelos de carta e imprimi em uma grande quantidade. E esses 5 modelos eram cartas de Jesus para você. E como a gente foi para um bairro em que as pessoas estavam dentro de casa com a porta fechada, então estavam trabalhando, a nossa tática foi jogar ou colocar naqueles negócios de correio. Isso também é uma tática, você colocar no correio para o seu vizinho. E eu ouvi uma história de uma menina que ela era muito tímida. E ela falava, eu quero falar de Jesus na minha escola para os meus colegas. E ela era muito tímida. E aí a pessoa falou bem assim, faça carta para os seus colegas. E aí ela fala, mas que eu tenho vergonha de entregar. Aí a pessoa falou, você vai pegar essas cartas e você vai chegar cedo e vai colocar na cadeira dessas pessoas e elas nem vão saber que foi você. Do meio para o fim, a sala toda estava evangelizada e estava todo mundo na igreja. Por quê? Ela evangelizou seus colegas de sala de uma forma indireta, mas evangelizou. Ela não chegou e não precisou ela chegar, tome a carta, não. Ela pegou, colocou na cadeira de cada aluno aquilo que eles precisavam ouvir de Deus. E essas pessoas foram evangelizadas. Carta também é muito importante. E como eu falei, quando você vê uma carta escrita, você tem total interesse de ler. É muito importante evangelizar com carta. E estar sempre ligado também na escrita, né? Aqui, cartinhas feitas à mão. Essa pessoa que já fez essas cartinhas à mão. Essas fotos aí, algumas são minhas, viu, tá, gente? Esse evangelismo aqui foi um evangelismo criativo e impactante para a sociedade. Logo na pandemia, estava tendo muito movimento lá na Orla. Até hoje tem, de tarde. E aí a gente foi lá para a Orla falar sobre o abuso, né, que muitas mulheres sofrem dentro de casa. E isso é importante a gente falar assim. A igreja tem que falar e a igreja tem que dizer sobre isso e tem que ressaltar que a gente deve denunciar sim. E aqui a gente fez uma encenação e tinha cartazes dizendo Disque Denúncia. Foi muito, muito interessante e muito impactante. Eu acredito que muitas mulheres naquele dia tomaram atitudes que não... A gente fez várias encenações. Teatro também é muito importante no evangelismo. E é isso. As fotos. Bom, agora eu vou falar o que a gente não deve fazer. É muito bom a gente falar o que deve fazer, né? Agora eu vou falar o que não deve fazer. Porque também é importante. Mulher não deve andar sozinha em um evangelismo. Por quê? Aí a mulher vai chegar e vai abordar um homem. E aí esse homem vai tirar a ousadia com ela. Infelizmente tira. Eu já presenciei em vários momentos disso acontecendo.
E também a gente não deve entrar de jeito nenhum na casa das pessoas. Um exemplo, eu sou mulher, vim evangelizar aqui e a pessoa sem nem convidar, eu já entro na casa das pessoas, sendo para mulher ou para homem. É falta de educação. A gente tem que ser convidado para entrar. A gente não tem que já chegar já se empurrando na casa das pessoas, não. E sem falar que dentro da casa das pessoas o peso espiritual é maior. A gente tem que estar atento também em relação a isso. A gente não deve entrar na casa sem convite. Nunca prometa algo a ninguém. Gente, nunca prometa algo a ninguém. Porque você não vai cumprir. Ou eu vou prometer a um morador de rua que eu vou dar uma casa para ele? Gente, eu não posso. Não posso. Eu vou prometer a um morador de rua que eu vou tirar ele daquela situação? Não posso. Porque quem tem que sair daquela situação é ele. A gente não pode prometer nada a ninguém nas ruas. Eu vou prometer para uma pessoa que vou lá na casa dela voltar e fazer, um exemplo, vou levar uma cesta básica. Não posso. Se eu não tiver a cesta básica já na mão para levar, eu não posso prometer algo que eu não vá cumprir. É errado, é erradíssimo prometer algo. Vitória falou aqui, gente, nunca discuta com ateu. Gente, é sério. Eu já peguei vários e eu nunca discuti. Mas, infelizmente, as pessoas que estavam comigo discutiam com eles. Gente, Jesus é o advogado. Tem até aquela música, meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Gente, o ateu ele vai sempre apertar numa tecla em que a gente não vai sair daquela conversa. E a gente não deve discutir com o ateu. É erradíssimo discutir com o ateu. Nunca discuta. É perca de tempo. Outra coisa. Quando o seu colega estiver aqui abordando e falando, enquanto ele não der a oportunidade de você falar, não corte a conversa. Porque vai ficar meio chato. Vai interromper aquilo que o colega está falando. Espere sua oportunidade. Nunca corte. Gente, coloquei essa porque essa é importante. Já aconteceu comigo. Nunca pergunte a sexualidade da pessoa em que você está abordando. Gente, eu estava no evangelismo. Uma pessoa estava abordando a outra. E aí o menino do lado perguntou qual era a sexualidade da pessoa que estava sendo abordada. Gente, eu fiquei sem chão. A menina discutiu, faltou ir em cima dele, bater nele. Foi feio, minha gente. Foi feia a situação. E a gente fica tipo assim, sem reação no momento. Mas é algo sem necessidade. Vocês estão me entendendo? É sem necessidade nenhuma você perguntar a sexualidade da pessoa. Isso é feio. E principalmente no mundo de hoje, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. A gente tem que evitar bastante. Quando você estiver aqui conversando, falando de Deus, e a pessoa desabafar pra gente, e aí um exemplo, Vitória tá abordando uma pessoa, a pessoa tá desabafando, e eu estou com ela, com Vitória. Não zombe da história da pessoa que foi abordada. Não zombe da história. Não dê risada, não fique com kkkk. Isso é feio. Isso é muito feio, porque cada um sabe suas dores e cada um sabe aquilo que passou. É feio demais. Eu falei, né? Nunca vai evangelizar alguém nas ruas. Quando falar, grupo de evangelismo, vamos evangelizar. Coloque roupa comportada. Por que, Jéssica? Gente, sem decote. Roupa comportada, não bota roupa colada. Se você tem um corpo, não bota roupa colada. Por quê? Porque a gente vai encontrar homens também nas ruas. E muitas das vezes eu já vi uma menina sofrer assédio. A menina sentou para falar com o homem estava assediando drasticamente ela. E foi feia a situação. E, ele não queria que ela saísse, não sei o quê. Foi uma confusão. Eu sei que não vale a pena a gente ir para um evangelismo de roupa decotada. Até porque não convém. Não convém com essa situação.
E é isso. Mas sempre quando a gente for... a gente veio aqui fazer esse treinamento para falar o que fazer, o que não fazer, como fazer. Mas uma coisa é certa. Sempre que a gente vai para um evangelismo, que a gente vai para uma expedição, que a gente vai para que a gente vai fazer alguma coisa, é como algo novo. Eu lembro que eu já tem muito tempo, desde 2014, que eu faço evangelismo aqui na cidade. E em 2018, eu fui para uma expedição no Piauí. E quando eu cheguei lá, era completamente diferente de tudo aquilo em que eu já passei aqui em Juazeiro. Ou seja, a gente acha, não, vai ser tudo igual. Não, gente, é diferente. E a gente vive o novo de Deus. E por mais que a gente fale, e é isso que eu também estou falando, né, para vocês. Quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai para as ruas, ou então quando a gente evangeliza o nosso colega, a gente sai renovado. Quando a gente evangeliza o nosso colega de trabalho, a gente sai renovado. Quando a gente chega num ponto de ônibus, gente, isso acontece muito comigo. Eu acho que é porque eu sou conversadeira. Aí eu chego no ponto de ônibus para pegar um ônibus para ir para qualquer lugar. Aí o povo já começa a contar a história de vida toda dela. Já começa a me contar a história de vida, ela já começa a falar de Deus, ela já começa a evangelizar na vida da pessoa. E em todo lugar a gente vai encontrar pessoas assim. Então, a gente tem que cumprir o ID, cumprir aquilo que Deus colocou em nossas vidas, que é falar dele e falar do amor de Jesus, porque o fim dos tempos está próximo e nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então, a gente tem que falar de Jesus para todo mundo, a toda criatura. E é isso, gente. Esse é o nosso treinamento. Esse era o que a gente veio falar para vocês. Espero que vocês sejam abençoados. Em nome de Jesus. Agora Vitória, pode vir aqui para a gente orar, para encerrar? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Obrigada, Jesus, por nos dar a oportunidade de estarmos aprendendo mais com o Senhor. Obrigada, Senhor, pelos teus direcionamentos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos deu esta missão. E sem o Senhor não poderíamos fazer isso, Pai. Então nós precisamos e nós nos tornamos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Pai, que tudo que foi falado aqui venha cravar os nossos corações. Coloca esse sentimento, Pai, esse desejo de pregar o Evangelho onde a gente for, falar sobre você, Jesus, e dizer às pessoas o quão é bom, Pai, ter o Senhor como nosso Pai, como nosso Deus. Coloca isso em nós, Jesus, e nós te agradecemos por tudo. Amém. E